Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 99186 9070. Quem nunca comeu alguma coisa e depois não se sentiu bem, achando que foi alguma intoxicação, mas pode ter sido uma alergia. É verdade, são números aqui, ó, que mostram que as alergias alimentares se tornam cada vez mais comuns. Tem preocupado médicos e autoridades de saúde em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas afetadas pelas alergias vem aumentando nas últimas décadas, especialmente entre crianças. Estima-se que mais de 4% da população global sofra algum tipo de reação alérgica a alimentos, número que dobra com as crianças de até 5 anos. Nós vamos tentar entender agora e trazer dicas, né, para saber se temos alergia ou não, com a médica alergista e imunologista Ana Flávia Bernardes, que está com a gente ao vivo aqui no estúdio CBN. Doutora Ana Flávia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Bom, alergia alimentar. A gente consegue saber que tem quando tem alguma reação no corpo depois de ingerir esse tipo de alimento, ou já dá para imaginar, prevenir de alguma forma que essa alergia exista? Não existe prevenção, na verdade, diagnosticada depois que houve uma reação ao alimento. Não existe como prever. Só na ingestão mesmo, né? Eu vi um caso, por exemplo, de uma pessoa que eu conheço que passou mal com o cheiro de um alimento. Mas aí não é assim que funciona, né? É só depois da ingestão mesmo. E depois que a pessoa ingere, quais são os sinais que mostram que ela está alérgica? Os sinais de alergia, eles extravasam os sinais de trato gastrointestinal, porque a principal diferença que a gente faz entre intolerância e alergia é que a intolerância ela é exclusivamente gastrointestinal. Então, é aquele quadro que estupa, que causa um pouco de diarreia, pode causar até constipação, a intolerância à lactose pode causar, e cólicas, desconforto abdominal. Agora, a alergia, ela pega outros sistemas, por exemplo, a pele, então faz aquele empolado na pele, que é a urticária, pode causar, afetar, causar como se fosse uma crise de asma, tosse, falta de ar, e também, no extremo, causar o fechamento da glote, que é o edema de glote que a gente fala, né? Além do choque anafilático, que é tão conhecido e tão temido. Não, graças a Deus, não é a regra, não são todas as alergias que acontecem assim rapidamente, evoluem com gravidade, mas o principal é passar para outros sistemas além do trato gastrointestinal. No caso da intolerância, por exemplo, quais seriam os sinais, os sintomas? A intolerância, ela é só da parte digestiva. Então, a pessoa vai ficar estufada, sente a barriga estufada, dá gases, pode causar diarreia ou até constipação. É mais na parte digestiva. E aí, a intolerância, ela tem como ser diagnosticado, por exemplo, a intolerância à lactose com o exame de sangue. Porque quando a pessoa tem intolerância à lactose, ela não consegue absorver este açúcar no sangue. E aí a gente vê no exame de sangue que ela tomando um suco que é adoçado só com lactose, ela não aumenta a glicemia, que é o açúcar no sangue. A alergia, diferente dela, ela causa outros sintomas em outros órgãos. Doutora, se for na hora percebida uma alergia, né? Como que a pessoa deve proceder para se sentir menos mal, para tentar melhorar dessas bolinhas na pele, né? O que tem que ser feito a partir do momento que se percebe que ingeriu um alimento da qual essa pessoa é alérgica? A alergia, ela vai melhorar com antialérgico. Não necessariamente só com uma dose, não necessariamente, se for uma alergia grave, vai responder só antialérgico. Mas, por exemplo,
Se a pessoa come alguma coisa, começa a ter uma dor na barriga e faz essas pipoquinhas na pele, que é a urticária. Se ela tomar o antialérgico, dentro de 20 a 30 minutos é para os sintomas começarem a melhorar. Se tiver só restrito a um sistema, por exemplo, só a dor na barriga, para ela diferenciar a intolerância da alergia, ela pode até tomar o antialérgico, mas se for intolerância não vai adiantar nada, porque a intolerância, ela é a incapacidade de digerir e absorver o alimento, enquanto a alergia, ela age no sistema imune causando essa reação, e aí o antialérgico ele consegue interromper essa evolução. Então, se a pessoa toma antialérgico que ela está com o corpo todo cheio de urticária, se coçando, é para parar de evoluir. Se não parar de evoluir, ela pode redobrar, né? Dobrar a dose do antialérgico ou procurar um pronto-socorro, se estiver evoluindo muito rápido, tomando todo o corpo. E muitas vezes eu vejo que as mães ou até mesmo as pessoas ficam muito apavoradas com urticária. O que mais me apavora é tosse, porque tá pegando a parte respiratória. A pessoa ela pode estar com urticária do fio do cabelo até a ponta do pé, mas ela não vai morrer de urticária. Mas se ela começar a tossir, ela parar de respirar por conta de uma crise de asma ou por conta de um edema de glote, aí sim é um risco de vida. Então, o que a gente sempre frisa é, se você sabe ser alérgico a um alimento, sempre tenha as medicações de fácil acesso e que as pessoas saibam como manejar, porque às vezes acontece da alergia ser tão grave que a pessoa não consegue tomar o remédio e aí ela precisa portar uma caneta de adrenalina, que aí é uma caneta auto-aplicável, né? Que você aplica e não precisa necessariamente ir para o pronto-socorro para fazer a dose de adrenalina. Quando o paciente é alérgico, ele tem toda essa orientação de portar um kit de emergência. Nossa, extremamente perigoso, né? Principalmente nessa questão da glote. E tão perigoso quanto é o caso de aumentar o número de alergias alimentares nas crianças, né? Porque dependendo da idade, elas não falam ainda, né? Então a gente vai detectar a alergia também pela urticária, pelos sinais que você acabou de explicar, mas como fazer, né? Como que uma mãe, um pai deve proceder para a criança, né? Para já perceber que alguma coisa não está fazendo bem. A gente orienta desde a introdução alimentar, né? A introdução alimentar ela tem que ser o mais rápido possível, dentro dos primeiros 6 meses ali, desde o início da introdução alimentar até 1 ano, a criança deve se expor e introduzir realmente, não só se expor, eu já ofereci uma vez na vida o camarão para a criança, mas não necessariamente é só uma vez, ela precisa introduzir aquilo na alimentação para que isso seja uma forma de evitar que ela evolua com uma alergia alimentar, porque esses primeiros 6 meses de vida a gente chama de janela imunológica, que é uma janela que a criança está mais aberta a tolerar os alimentos, porque o sistema imune ainda está muito imaturo e ele consegue ir recebendo esses alimentos e traduzindo para o corpo que está tudo bem comer. Quando a introdução ela já acontece mais tardia, aí é bom ser orientado. Por exemplo, uma mãe que chega com uma criança aqui no meu consultório com 4 anos e fala para mim, olha, doutor, eu nunca dei camarão, ele nunca se expôs a camarão. Eu prefiro primeiro pedir o exame para eu ter certeza que ele não tem exame positivo para camarão. E aí sim, se ele tem um exame negativo, eu oriento a mãe, pode dar com segurança. Se ele tiver o exame positivo e essa introdução está sendo tardia, o melhor é ele consumir com uma supervisão. Aí a gente fala, ou é uma supervisão médica num consultório habilitado, ou é uma supervisão dentro de um hospital. Por quê? Porque existe esse risco. O corpo nunca foi exposto, então existe um risco de desenvolver uma reação com um risco de vida, né, com gravidade, se o exame é positivo. Então, eu sempre deixo bem claro que a gente não pede exame, por exemplo, nas criancinhas pequenas de introdução alimentar. Antes de 1 ano, eu não preciso pedir exame para introduzir os alimentos, porque ele está aberto para receber esses alimentos. Enquanto mais velhinho, é muito comum isso. Eu tenho medo, nunca dei camarão, porque minha prima tem alergia, porque eu tenho medo, eu acho que é um alimento que causa alergia.
E aí esse medo, ele pode ser traduzido uma possível reação, mas para isso eu preciso do exame de sangue para ver se ele tem ou não o IgE, né? Que é a nosso jeito de saber se existe uma defesa contra esse alimento. Mas, por exemplo, uma mãe que tem a intolerância à lactose, ela não precisa ter medo de amamentar o filho com leite recém-nascido até os 6 meses, por exemplo. Não. A intolerância, ela pode ser uma herança genética. Então, existe a chance do filho também ser intolerante. Porém, na infância, a intolerância à lactose é muito rara. Então, a criança, ela nasceu para beber leite. Então, ela mama no peito, ela está disposta a digerir aquele leite. O leite materno é o leite mais rico em lactose que tem. Ele é mais rico em lactose que o leite de vaca. Então, o bebezinho, ele nasce pronto para digerir a lactose. A intolerância à lactose, que é de nascimento, ela é raríssima. Então, não precisa dela ter medo dele ter intolerância à lactose pequena. A intolerância à lactose genética, ela é como se fosse cabelo branco. A partir de um certo momento da vida, você pode começar a expressar ela, né, que está no seu gene, mas você vai expressar lá na frente, não é na infância. Interessante. Para a gente fechar, então, volto lá na primeira pergunta, como é impossível a gente prever uma alergia, mas quando a gente deve consultar um médico, né, um alergista, um imunologista, para saber o que se deve fazer, como se deve proceder, doutora? Olha, não tem como prever, mas quando tem alguma dúvida, eu comi, eu não me senti bem, eu comi, me deu uma coceirinha na garganta, isso é muito comum, é um dos primeiros sintomas que o paciente tem, por exemplo, adulto. Comeu uma paella lá, um frutos do mar, uma moqueca e sentiu aquela coceirinha na garganta, isso já é um prenúncio de que pode existir uma alergia naquela alimentação. Então, se a alimentação ela é composta, a gente tem que ver do que ela é composta. Tinha peixe, tinha camarão, tinha lula, tinha isso, tinha aquilo, a gente vai fazer investigação. Então, procurar um especialista é sempre quando existe uma dúvida. Eu não me importo que a pessoa faça confusão e ela chegue aqui com um quadro clássico de intolerância à lactose e ela acha que ela está alérgica a leite. Eu vou fazer toda a explicação e vou deixar ela segura, que ela não vai ter nenhum risco de vida, né? Porque a alergia leva a um risco de vida, intolerância à lactose no máximo vai te deixar mais no banheiro. Mas não é procurar médico especialista é sempre que existir alguma dúvida. Perfeito. Ana Flávia Bernardes, ela é médica, alergista e imunologista, falando aqui das alergias aos alimentos, que tem crescido bastante no mundo. Muito obrigado pela entrevista, doutora Ana Flávia. Boa tarde e até uma próxima. Eu que agradeço. Muito boa tarde. Muito obrigada. Agora são 2h59. Você já imaginou mergulhar no segredo?